quiser, você pode ver aí e focar no YouTube aqui. Olá, meus queridos, como vocês estão? Que live abençoada que nós fizemos ontem. Que testemunho de vida que nós tivemos aqui ontem, que foi transbordante na nossa vida. Nós também tivemos a Val, que também teve um diagnóstico de morte e hoje ela tem um diagnóstico de vida, de longevidade, e isso não tem preço, né? Então, se você não assistiu ainda a live de quarta-feira com a Val, que foi um grande testemunho, e se você não assistiu a live de ontem com a Marli, uma mulher que venceu um câncer terminal e fora as outras muitas superações. Então, se você não assistiu, a live ainda está gravada aqui no meu Instagram. Vai lá, assiste, compartilha com mais alguém, porque eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. E, gente, já queria avisar para vocês que agora eu tô olhando para cá, mas eu também estou ao vivo no YouTube. Então, se você quiser ir lá pro YouTube, Treinando e Adorando, vai lá que eu também tô ao vivo no YouTube. Então, não se assustem, porque eu vou olhar um pouquinho para cada lugar, tá? Porque tem 3 câmeras aqui na minha frente. YouTube, Instagram e mais uma câmera gravando. Então, é isso. Bora lá, sem enrolar. Vamos começar hoje a nossa live, que nós vamos falar sobre os pilares do emagrecimento. E já compartilha essa live com mais alguém, que eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas e muitas coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem ainda não me conhece, porque tem muita gente nova chegando aqui, eu sou a Carol Porcelli e hoje nós vamos falar sobre algo essencial para quem quer emagrecer de uma forma saudável e também duradoura. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os pilares do emagrecimento e esses pilares, eles precisam andar em equilíbrio, eles precisam andar juntos. Um não vive sem o outro. Carol, quais são esses pilares do emagrecimento? Corpo, espírito e mente. E o segredo está em você integrar os 3. Os 3 precisam estar conectados, porque assim como um passarinho não voa sem uma asa, assim nós precisamos trabalhar todas essas áreas da nossa vida para que o nosso corpo esteja em equilíbrio, em harmonia, porque só assim você vai conseguir ter uma vida saudável, você vai conseguir emagrecer e isso vai ser sustentável. Vai ser algo que você não vai rebotar lá na frente. Então, eu quero que você pegue aí papel, que você pegue caneta, que você anote o que nós vamos falar aqui hoje. E anota com caneta que pisca, as minhas meninas sabem, a minha famosa caneta que pisca, que é tudo aquilo que tem muita relevância e que você precisa ver isso todos os dias na sua vida. A caneta que pisca é o alerta que nos chama para que a gente possa ver todas as coisas, tá bom? Então hoje, junto com vocês, nós vamos entender como esses pilares funcionam e como cada um deles vai te ajudar nessa jornada de transformação. Então, se você já pegou aí o seu caderno e sua caneta, nós vamos começar a aula agora. Gente, eu fico perdida aqui com 3 câmeras, tô me acostumando, viu? Vamos lá! O que é um emagrecimento saudável e que não representa só a parte física? Por que não representa só a parte física? Porque você emagrecer de uma forma saudável é algo que vai envolver o seu corpo, mas a sua saúde. E nós precisamos lembrar que sem o nosso corpo físico, nós não vamos alcançar a plenitude e o propósito de Deus. Então nós precisamos trabalhar a saúde do nosso corpo de uma maneira que o nosso corpo não venha adoecer o nosso espírito
e a nossa mente. Como eu sempre falo para vocês, e eu sempre vou repetir, ninguém vai ter um corpo forte, ninguém vai ter um corpo fraco e conseguir ser pleno com um espírito forte e com uma mente forte. Se o seu corpo estiver doente, automaticamente isso vai adoecer a sua mente e isso vai adoecer o seu espírito. Então, essas coisas precisam estar integradas e trabalhando junto. E o corpo, ele representa a nossa saúde física. O que você come, a forma como nós nos movimentamos, é a mente que governa os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, ela é focada onde? O que governa isso? É a nossa mente. Então hoje nós vamos ver como que nós lidamos com a questão dos desafios que a nossa mente enfrenta, né? Essa batalha que a gente enfrenta todos os dias e que a gente precisa estar fortalecendo ela com guerra mesmo, porque é uma guerra espiritual. E como que a gente começa falando sobre o fortalecer a nossa mente? A gente não pode pular a palavra de Deus, que é o mais importante. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo clássico que a gente carrega durante o programa, inclusive. É um versículo clássico porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E quando a gente fala de mente, nós precisamos viver Romanos 12:2. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas renovar a sua mente. Assim como um dia nós nos convertemos, ou mesmo quem nasce na igreja, né? Eu sempre digo isso. Você precisa aprender a renovar a sua mente de acordo com os princípios de Deus. Porque nós vivemos em um mundo onde todos os princípios nos afastam de Deus. Nos afasta do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós vemos hoje quantas e quantas coisas que está cada vez mais banalizado no mundo aí fora e que é normal. Então, a gente não pode normalizar isso, a gente precisa usar a armadura de Deus, que é a Bíblia, contra tudo o que vem na nossa mente de pensamentos e contra todos os ataques do inimigo. E a parte do nosso espírito é a parte da nossa essência, a parte que nos conecta com Deus, né? O espírito é o pilar maior que nós temos. É através do espírito que a gente tem força, porque é ele que se relaciona com Deus. Então, qual a importância hoje e por que que a mente e o espírito hoje faz parte do pilar da sua saúde e do seu emagrecimento? Porque você simplesmente fazer um cardápio, uma dieta, e até mesmo eu falo que nós temos que aprender que não é dieta. Você passa, uma mulher cristã que vive em Deus, ela não faz dieta. Claro, Carol, que se eu tiver com sobrepeso, se eu tiver com obesidade, é óbvio que eu vou ter que ter uma restrição calórica, gente. Porque você tá com sobrepeso, você tá doente, você precisa desintoxicar, você precisa desinflamar. Então, mas o que eu quero que vocês entendam hoje, que não é dieta, é estilo de vida saudável. E você viver um estilo de vida saudável é comer alimentos que foram criados por Deus, que foram feitos por Ele. Não alimentos feitos por homens, por indústrias, que muitas vezes existem coisas lá que nem você sabe o que significa. E você não sabe nem o que você está colocando para dentro do seu corpo. Então nós precisamos começar a entender a partir de agora que você mudar o seu estilo de vida como honra e louvor a Deus, porque a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então quando você faz isso, você entende que não é sobre fazer uma dieta, com cardápio que está contando calorias, com cardápio que está me restringindo tudo e mais um pouco. Não é sobre isso.
renovação da mente, estilo de vida. O que você faz para a sua saúde, vamos desmistificar outra teoria. Ah, porque você não está comendo, você vai ficar doente. Ah, porque você não está comendo, seu sistema imunológico vai ficar fraco. Gente, nós precisamos conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre falo no programa, quando eu faço o tratamento neurocomportamental, nós temos algo chamado lucro secundário. Carol, o que é um lucro secundário? É tudo aquilo que nós usamos de desculpas para poder sair do nosso propósito e sair do nosso objetivo. Então, eu estou no propósito, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso, eu preciso baixar o colesterol, eu estou com a minha glicemia alterada, eu estou com resistência à insulina, eu estou diabética, mas aí chega um final de semana, aí vai vir uns amigos queridos ou alguém da família, vai ter um churrasco em casa, e aí o que eu faço? Ah, mas é só hoje. Hoje eu posso, porque hoje vai ter gente aqui, é um momento em família. O que eu quero que vocês entendam? Isso é um lucro secundário. E aí muitas vezes, eu vou dar um exemplo de uma doença. Hoje você adoece. Você pega uma gripe, ou vamos falar de dengue, que tá uma infestação aí no Brasil. Aí você pega uma dengue, aí você fala assim: ah, eu tive que interromper o cardápio que eu tô fazendo, o programa, porque eu fiquei doente. Gente, vamos entender uma coisa: se você tá num propósito de comer saudável, comidas feitas por Deus, da onde a gente tira da nossa cabeça, com que embasamento de que você interromper um programa de alimentação saudável que você está fazendo vai te deixar fraco, vai prejudicar a sua saúde? E eu acho muito engraçado porque eu escuto isso e eu recebo mensagens e mensagens de pessoas que estão no propósito e outras pessoas chegam falando: não, porque não faz isso, não faz aquilo. Gente, a gente precisa ter consciência de uma coisa. Jejum. Vamos falar sobre jejum um pouquinho, que também faz parte do pilar emagrecimento. O jejum, ele começou lá na Bíblia. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Moisés jejuou 40 dias. A gente viu que Daniel jejuou 21 dias. E quando Daniel jejuou 21 dias, ele se absteve do quê? Dos manjares do rei, do sorvete, do bolo, do açúcar, de tudo aquilo que traz o prazer momentâneo para sua carne. Foi isso que Daniel fez. Ele só se alimentou de coisas saudáveis que a terra produzia. Ele se absteve também de proteína animal, ok, que também foi criado por Deus. Mas Daniel, durante esse período de jejum, de acordo com o propósito que ele fez, ele só comeu coisa saudável. Vamos caminhar mais um pouquinho. Jejum de Esther. 3 dias sem comida. Gente, nós precisamos entender algo. O jejum, ele vem desde lá da Bíblia. Jesus também jejuou 40 dias. Aí muitas pessoas podem olhar e falar assim: ai, mas você quer dar o exemplo de Jesus? Jesus, ele desceu do trono da sua glória, se fez homem para fazer tudo o que o homem pode fazer. Ele veio nos dar o exemplo de tudo aquilo que nós temos que fazer seguindo o exemplo dele. Aí você fala assim pra mim: ah, Carol, mas eu preciso jejuar 40 dias? Eu não tô dizendo isso porque isso não é um mandamento bíblico. Isso é um propósito que você faz e caso você faça, você não vai morrer. Você não vai ficar fraco. Porque o seu corpo físico, vamos falar agora cientificamente, fisiologia. Quando você para de comer, o seu corpo tem que fazer o processo natural, que é o certo. Porque quando você come carboidratos, você tá dando energia rápida para o seu corpo. Então o seu corpo, ele tá mal acostumado. O que ele faz? Ele pega a energia do carboidrato que você come, ele dá energia para o seu corpo, aí isso tem vários picos de glicemia, né? Tem alimentos que têm alto índice glicêmico, médio, baixo. Ah, Carol, mas qual que é a diferença disso? Vou explicar aqui rapidinho. Vamos supor que você comeu arroz branco.
Você comeu um arroz branco, o arroz branco ele tem um altíssimo índice glicêmico, quase igual ao do açúcar. Aí você tem um pico muito alto de energia, alto índice glicêmico quer dizer que você dá um pico muito alto de energia, só que da mesma forma que ele deu esse pico muito alto, também cai muito rápido. Então muitas vezes você aí que tá comendo açúcar, que tá comendo bolo, que tá comendo pãozinho, você come isso, você tem aquele prazer de 5 minutos momentâneo, porque o nosso cérebro tem a dopamina e ele trabalha com um sistema de recompensa. Por isso que quando você come, cada vez você quer comer mais. E contando também que o açúcar vicia de 8 a 16 vezes mais do que a cocaína, como já falamos aqui várias vezes. E aí o que acontece? Você tem um pico de energia e de repente esse pico despenca. E aí você fica cansado, você se sente fadigado, você se sente com sono. E isso cada vez mais vai fazendo com que você crie resistência à insulina, porque você não sabe comer certo e você não sabe as ordens dos alimentos. E aí voltando para o jejum. Então, o carboidrato, ele é uma energia rápida que você dá para o seu corpo. E aí o seu corpo, o que ele faz? Ele guarda a energia que sobra em forma de gordura. Aí quando você não dá essa energia rápida pro seu carboidrato, o que seu corpo vai ter que fazer? Ele vai ter que buscar energia na gordura, que é o processo natural. Só que como você dá energia rápida, ele não faz o processo natural. Então, a Bíblia já deu vários exemplos de jejum através de várias pessoas, inclusive de Jesus. E aí, você diz pra mim que quando você jejua, você tem fraqueza e você vai ficar com o seu sistema imunológico fraco e isso vai fazer você ficar doente. Gente, nós precisamos conhecer a verdade. O povo perece por falta de conhecimento. Vamos voltar de novo para a palavra de Deus. Quando você, além do jejum ser bíblico, vamos falar agora, na verdade, da ciência. O que a ciência fala a respeito do jejum e o que cada vez mais a ciência tem comprovado sobre jejum. O jejum, ele te deixa uma pessoa mais focada. O jejum, ele te deixa uma pessoa com muito mais energia. O jejum te cura de doenças autoimunes. O jejum, ele fortalece o seu sistema imunológico. O jejum, para você que tem problema de foco, de TDA, o jejum te deixa mais focado. O jejum, ao contrário do que as pessoas pensam, ele cura até células cancerígenas. Então, nós precisamos parar de usar na nossa vida lucros secundários. Fiquei doente, toma isso, toma aquilo, come isso, come aquilo. É saudável? Vai fortalecer a sua saúde? Ou será que vai adoecer mais? Aí tem pessoas que estão com processo de inflamação no corpo e aí vai e come um bolinho, come um pãozinho porque acha que não pode ficar sem comer e acaba piorando esse processo de inflamação. Acaba piorando essa causa no corpo e não associa. Aí tem gente que vai às vezes virar e falar assim, Carol, mas eu tava fazendo jejum e eu peguei uma gripe e eu fiquei derrubada. Gente, todos nós seres humanos que vivemos nessa terra, por ano, pela ciência, é fisiológico, é científico que todo ser humano saudável pode pegar até 4 gripes por ano. Então, eu acho engraçado que quando você está se entupindo de açúcar, elevando o seu colesterol, elevando a sua diabetes, ninguém fala que quando você adoece é porque você está com o sistema imunológico baixo. Aí você começa a fazer uma alimentação saudável, vem os amigos enviados e usados pelo inimigo que não tem conhecimento nenhum para criticar algo que é o que Deus tem para você, porque a palavra de Deus, ela fala de alimentação o tempo inteiro. Então nós precisamos estar atento a isso, a ter vigilância e entender que o corpo não trabalha sem a mente, não trabalha sem o espírito. Então nós precisamos lembrar, vamos lá, corpo. O que fala a palavra de Deus? Não sabes vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que o seu corpo não é de vós, e que ele foi comprado por um alto preço?
Lá ele está falando sobre o corpo. E, gente, outra coisa que nós precisamos entender. Isso não está falando somente da parte de você entender que seu corpo é templo do Espírito Santo, se referindo só à pornografia, à prostituição. A partir do momento que você come errado e você coloca lixo para dentro do seu corpo, adoecendo ele, você também não está honrando e glorificando a Deus. O pecado da glutonaria está lá bem destacado na palavra de Deus, e eu sei que tem muitos cristãos e líderes que defendem que glutonaria, mas lá foi falado em outro contexto. Oi? Que outro contexto? A palavra cita diversas vezes sobre as pessoas que vivem para fazer do seu ventre o seu Deus. Ah, Carol, mas eu não faço do meu ventre o meu Deus. Vamos analisar para a gente realmente entender se a gente faz ou não? E eu não estou dizendo que isso é consciente. Eu não estou dizendo que você faz isso de uma forma consciente. Mas por isso que hoje Deus está despertando diversas pessoas para que essa verdade seja dita. E que as pessoas parem de colocar na conta de Deus aquilo que ele não participa. Pessoas de joelhos pedindo oração pela saúde, e Deus fala: minha filha amada, eu não posso fazer atividade física por você, eu não posso enfiar o alimento certo na sua boca. Isso é a sua parte. Então nós precisamos de verdade entender isso, né? Então, quando a gente entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a Bíblia fala que tudo que a gente come e que a gente bebe é para glorificar a Deus, eu acho que aí já fica muito claro a questão do que Deus tem para nós. E Carol, por que é importante a mente para que a gente emagreça, para que a gente tenha saúde? Porque a sua mente, se ela não se transformar em Romanos 12:2, se você não mudar a sua mentalidade, se você não tiver conhecimento sobre a Bíblia da alimentação, sobre a Bíblia da saúde, se você não entender que existem muitas coisas que você coloca na sua panela que causam morte na sua casa, lentamente, aos poucos, é a longo prazo, mas causa, você não vai conseguir mudar de comportamento. Então, a mente, ela é... O celular caiu. Enfim, a mente... Hoje eu estou sem o meu apoio. Fui fazer uma gravação em outro lugar e deixei lá. A mente, ela é fundamental no seu processo de emagrecimento, porque nós precisamos mudar completamente a nossa mentalidade. Nós precisamos trabalhar em Deus. Outra coisa, por que o espírito é importante no processo de emagrecimento? Isso é algo que ninguém faz, que ninguém pensa. Porque olha só como são as coisas, né? Olha só como o inimigo trabalha em muitas áreas na nossa vida e nós nem percebemos. Quando a gente fala da parte espiritual, a gente não imagina assim: ah, Deus, me ajuda a fazer dieta, ah, Deus. A gente acha que a gente coloca Deus às vezes numa caixinha e que ele só pode fazer por nós um milagre extraordinário. A gente acha que de repente você passar por um processo que você precisa na sua saúde e no seu emagrecimento, às vezes na sua cabeça, inconscientemente, é algo tão banal que isso você vai fazendo pelas forças do seu próprio braço. Você simplesmente só vai seguindo aí um plano alimentar que alguém te passou e você vai fazendo do seu jeito e não entende que tá tudo ligado um no outro. Que você precisa estar alinhado aos três. Quando você está numa jornada de mudança de hábitos, você precisa trabalhar também a sua mente e o seu espírito. E o espírito é o que você vai buscar em Deus, porque o seu espírito é a conexão com Deus. Então, quando a gente está numa jornada para emagrecer, nós precisamos convidar, chamar e clamar ao Espírito Santo, a Jesus, para atravessar esse processo com a gente. Então, muitas vezes, a gente acha o processo de emagrecer, de negar um alimento, a gente acha que é algo tão difícil, mas se a gente convidasse Jesus para fazer parte de tudo aquilo que nós precisamos, com certeza
esse fardo seria muito mais leve. E quando você busca na palavra, quando você medita, quando você ora, praticando o que a Bíblia diz sobre lançar sobre ele toda ansiedade, sobre lançar sobre ele todos os medos, sobre lançar sobre ele toda falta de controle, você começa a perceber que Jesus começa a te ajudar fazendo a parte dele. Porque a minha parte, por exemplo, como nutricionista, eu faço. Eu vou te dar o caminho, eu vou te dar as ferramentas para você ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida com vigor. Não uma sobrevida, porque você pode viver 80 anos, mas você pode viver 80 anos dependendo de pessoas, não tendo energia, vivendo doente, não conseguindo ter uma vida de verdade. Isso, na verdade, se chama sobrevida. Então, quando você tem Jesus caminhando com você na jornada e você começa a entender através da palavra que sem ele não existe nada que a gente consiga ter sucesso, aí você começa a entender o quanto essa jornada fica mais prazerosa, o quanto é transformador você comer, beber, se exercitar em forma de honra e louvor a Deus. Por que que o meu direcionamento, por que que Deus me deu esse projeto para eu cuidar? Para mulheres cristãs, né? Tanto que a gente enfatiza, são mulheres cristãs. Porque nós que somos cristãs, nós amamos a Jesus mais do que tudo nessa vida. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Jesus, ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o nosso amor. E quando a gente entende que a gente quer fazer tudo o que ele tem para nós, né? Porque a gente sabe, muitas vezes a nossa carne fala mais alto. Mas quantas e quantas coisas você não nega por amor a Jesus? E assim é na jornada do emagrecimento. Na jornada de você ter uma saúde, de você entender que Deus, ele quer que você viva uma vida plena, uma vida cheia de saúde, cheia de vigor. Ele não quer que você viva de qualquer jeito. E por conta disso, a gente não pode ficar espiritualizando as coisas, né? Porque quando você não cuida da sua saúde, isso acaba impactando diretamente na sua mente, no seu espírito, porque um corpo que não está saudável vai fazer com que o resto adoeça. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Que nós precisamos trabalhar os 3 pilares juntos para que você tenha sucesso na sua saúde e para que você tenha sucesso no seu emagrecimento. Não faça somente um ou somente outro, porque você não vai viver a plenitude, você não vai ter sucesso e você não vai alcançar o seu objetivo. Suporte o processo, escolha o seu difícil. Eu tenho ressaltado aqui para vocês, eu falo para as minhas meninas, eu falo para elas todos os dias. Ai, Carol, hoje eu estou com vontade de comer alguma coisa. Primeira pergunta, você ainda tem muito peso para perder? Segunda pergunta, você já regularizou as suas taxas hormonais, os seus exames? Você já conquistou o seu objetivo? Então você precisa escolher o seu difícil. Tá com ansiedade? Vamos começar a treinar, a levar sobre Jesus a nossa ansiedade, a levar nos pés da cruz aquilo que tem nos afligido. E a gente não faz isso. A gente ou lança na comida, ou a gente acaba fazendo, sabe o quê? Passando o dedo assim, ó, em rede social, assistindo televisão, tudo aquilo que vai trazer conforto e alívio para nossa mente. Então, minhas princesas, nós precisamos renovar a nossa mente e entender que o corpo, o espírito e a mente, eles estão alinhados assim, ó. Não dá para um sobreviver sem o outro. Porque ainda que ele consiga sobreviver sem o outro por um tempo, o outro vai adoecer e vai dar errado. Eu sempre digo, você já ficou doente alguma vez em cima de uma cama que você não conseguiu nem orar? Eu, Carol, já passei por isso, já contei esse testemunho aqui. A gravidez do Davi, eu passei muito mal.
mas eu passei muito, muito mal mesmo. E eu mal conseguia dobrar os meus joelhos para orar, de tão mal que eu estava no meu físico. Foi por conta de uma gestação, de hormônios, coisas que acontecem, mas atrapalhou a minha vida espiritual. Ah, Carol, mas Deus entende. Eu creio que sim, mas também depende daquilo que a gente quer que Deus entenda, né? Porque é muito fácil nós fazermos tudo errado com a nossa saúde e depois a gente ficar aí em cima de uma cama, cometido por uma doença, e ficar achando que Deus tem que entender a nossa negligência. Eu não tô dizendo que Ele não vai te perdoar, eu não tô dizendo que Ele não vai te livrar daquilo, mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos ser responsáveis pela nossa morte. Nós não podemos ser responsáveis pela nossa doença. Existem coisas que você vai pegar, que você vai adoecer, que você não tem o que fazer. Aí é só Deus. Mas existem doenças que, se você tem hoje, foi porque você permitiu que ela entrasse em você. E a diabetes tipo 2, a hipertensão é uma delas. Gordura em volta do fígado, então, gente, gordura em volta do fígado e triglicérides alterado, quando alguém vem me falar que tem, eu tenho vontade de falar assim com amor, bem feito, foi você que colocou essa gordura em volta do seu fígado aí. Porque a gordura em volta do fígado, ao contrário do que muita gente acha, ela vem do excesso de carboidrato, ela vem do suquinho que você toma. Ah, Carol, mas suco não é saudável? Gente, eu não canso de repetir, nós precisamos conhecer sobre alimentação. A fruta é saudável, o suco da fruta não é. Porque é o puro açúcar da fruta. Você tirou tudo que ela tem ali de bom, que é o bagaço, a fibra, tudo, e espremeu um copo só do açúcar da fruta no copo. Coma a fruta. Quer tomar suco? Toma suco de limão. Bebe água. Qual é o exemplo de Cristo nessa área para nossa vida? Sabe o que eu ia falar para vocês? Gente, imagina uma coisa. Vocês acham... Eu sempre brinco que Jesus, ele devia ser muito forte. De malhado. De forte. Por quê, Carol? Porque Jesus, ele não suportaria, fisicamente falando, passar por tudo que ele passou se ele não tivesse preparo. Fora o tanto que Jesus andava. Fora o quanto Jesus jejuava. Jesus, ele não comeu para viver. Não, ele não viveu para comer. Ele comeu para viver. Então nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso modelo em todas as coisas. E Jesus, ele tinha condicionamento físico. E naquela época também não tinha sedentarismo, né, gente? Por isso que não se falava em atividade física. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos entender que a gente precisa praticar na nossa vida o autocuidado. Carol, o que é o autocuidado? É assim, você não cuida dos seus filhos? Você não cuida do seu marido? Você não cuida da sua casa? A palavra de Deus diz que é um mandamento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o teu próximo como a ti mesmo se você não cuida de você? Então nós precisamos tirar um tempo do nosso dia, primeiro lugar, para fortalecer o nosso espírito buscando Deus em oração e meditação na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque tudo que você vive de ataque, inclusive na área da alimentação, a Bíblia te dá suporte e te ajuda a vencer tudo isso. Por isso que a parte espiritual é fundamental no seu processo de saúde e de emagrecimento. E através da vida espiritual, você vai fortalecer a sua mente através dos ataques, através dos pensamentos que querem te fazer desistir, que querem te colocar para baixo. E aí, juntando uma alimentação saudável, meu Deus, você sabe o que você vai ser? Uma máquina de vencer em Cristo. Então, minhas princesas, que todos os dias a gente possa viver Romanos 12:2, renovando a nossa mente e entendendo que para a gente viver
o pilar da saúde e do emagrecimento, nós precisamos estar interligados, conectados completamente no corpo, na mente e no espírito. A gente não pode fazer isso separado. E quando você entende que tudo o que você faz, tudo é para a glória de Deus e para a honra dele, aí você fica firmado numa rocha. Pode vir o vento e a tempestade que for, nada te abala. Você exerce a paz que excede todo entendimento. E a hora que você tiver essas 3 coisas na sua vida alinhada, você vai se tornar uma máquina de vencer em Cristo. Porque a palavra dele diz que você tudo pode nele que te fortalece. Não permita viver da forma como você está hoje. Se você está aqui hoje nessa live, se você está doente, se você sente dores, se você sente fadiga, se você não tem energia, se você tem indício de começo de depressão, vire a chave. Só que você precisa dar o primeiro passo. Você precisa decidir cuidar dos 3 pilares. Não só se dedicar a um estilo de vida saudável e esquecer de cuidar da sua mente e do seu espírito. Não adianta só cuidar do seu espírito e o seu corpo cada vez mais ficar doente. É você dar o primeiro passo de você entender que você precisa cuidar das 3 coisas juntas para que você se torne tudo aquilo que Deus tem na palavra dele para você. Uma máquina de vencer em Cristo. E hoje eu vou terminar por aqui e eu já quero convidar vocês para estarem comigo domingo. Eu vou trazer mais um testemunho. Esse testemunho, eu me impacto com vários testemunhos de todas elas. Cada uma tem o seu jeitinho, cada uma tem a sua história e cada uma é muito individual. Mas o testemunho que eu vou trazer para vocês aqui no domingo é um testemunho assim de verdadeira transformação de Romanos 12:2. Eu tenho certeza que esse testemunho de domingo vai impactar a sua vida de uma forma que vai fazer virar uma chave. E eu já profetizo que o que você vai ouvir aqui no domingo, você vai sair da live e você vai querer viver. Porque o mais lindo de ver, eu vou antecipar só um pouquinho, é você ver a história de alguém que não precisava perder peso. A história de alguém que não tinha nenhum problema de saúde, mas através do programa de áudios neurocomportamentais que é totalmente ligado a Deus, é focado na palavra, é a palavra de Deus. Ela teve um encontro ali de momento com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo fez um rebuliço ali na cabecinha, na vida, e eu vejo o quanto ela tem sido transformada com excelência. Sabe aquela pessoa que Deus pega e a transformação assim, ela é rápida? Porque a gente entende que a transformação é um passo de cada vez. Mas existem pessoas que o processo é mais acelerado. Ah, por que, Carol? Ela é mais especial do que eu? Ela é mais amada do que eu? Não, mas é porque ela se permite, porque ela é ensinável, porque ela tem temor, porque ela aceita aquilo que Deus tem proposto para a vida dela, independente da dor que ela vai passar. E é isso que eu entendo e eu quero realmente que você esteja aqui para que você ouça esse testemunho que vai ser transformador na sua vida e na minha também. Tá bom, meus queridos? Amanhã não tem live de oração, mas isso não quer dizer que você não vai acordar, dobrar o seu joelho e orar e ter o seu momento de relacionamento e intimidade com Deus. Não se esqueça, o pilar espiritual, ele é em primeiro lugar. O pilar espiritual é o que sustenta a nossa vida, ele é o ar que nós respiramos. Sem esse remédio chamado intimidade, a gente vai perecer. Então, que Deus seja a prioridade da sua vida. Que amanhã você acorde, que você vá para o secreto. Pelo menos 30 minutos, que você medite na palavra. E que você tenha um dia e um final de semana extraordinário. E domingo eu espero vocês aqui.
Um beijo no coração, Deus abençoe. Eu vou aqui abrir rapidinho, porque eu deixei os comentários totalmente travados. Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa live de hoje eu sei que é para ser rápida, mas se você que tá aqui quiser me perguntar alguma coisa, a hora é agora. Deixa eu ver. Amém, Má, te amo, princesa linda. Enfim, minhas princesas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém precisar perguntar alguma coisa, me manda um direct, vocês sabem que eu respondo todo mundo. Se eu demorar um pouquinho, não fica triste, mas eu vou te responder. A oração, Thaís, minha princesa, todos os dias de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. Às 6:30 da manhã, nós estamos aqui de joelhos dobrados para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Domingo, a live vai ser às 8:30 da noite, horário do Brasil. Aqui nos Estados Unidos vai ser 7:30. Então, de segunda a sexta, eu espero você para vir orar. E, gente, traz mais alguém. É importante nós vivemos uma vida com Jesus. Te amo, Val, te amo, Rita, eu te amo, eu amo todo. Coração para vocês. Amo vocês tudinho, como diz a minha amiga Tia Jô. Vocês são preciosas na minha vida, vocês transbordam. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma que já está. Thaís, minha princesa, não, Tati, você vai estar no culto, mas eu vou deixar a live gravada. Então você vai conseguir ver depois, mas não deixa de assistir, porque, olha, espere e verás, tá bom? Miriam, minha princesa, um beijo no seu coração. Domingo estaremos juntas, tá bom? Beijo, Deus abençoe.